Senhor Paulo Capel, bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês na Voz do Campo, mas para situar a Operação Tatu há necessidade de saber a agricultura dos anos 50. Como era? A agricultura dos anos 50 não havia curvas de nível, as terras não eram destocadas, tinha-se um arado que chamava pula-toco, porque ele tinha que ir lavrando, pulando os tocos. Não havia cultura singular entre, por exemplo, eram 3 linhas de soja e 2 linhas de milho. Era sempre consorciado e muita mandioca. E essas lavouras eram feitas em quadrados. Não havia, entre uma propriedade e outra, havia um corte morro abaixo que se tornava uma vossoroca. Era a divisa das propriedades, era uma descida morro abaixo lavrada. Então essa era a situação. Havia locais onde não dava mais nada. Quando se dizia que não dava nem mandioca, às vezes nem barba de mode dava. Eram terras mortas. E nós quebrávamos a cabeça, nós agrônomos naquela época, o que estava acontecendo. Fomos a Ijuí, tinha um posto agropecuário em Ijuí, e ele estava testando 1 tonelada de calcário por hectare e não surgia nada. Até que finalmente apareceu por aqui um colega nosso, ele era de Santa Rosa e amigo meu, Stammel, disse: não, vocês têm que fazer análise de solo. Mas que fazer análise de solo? Nós já fizemos, não adianta nada. Não, mas agora entra um convênio de Wisconsin com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Agronomia, onde entra o Murdoch, e esse então deu as regras de jogo de como deveria ser feito a análise de solo e a recuperação de solos. Daí aqui eu estava na Associação Rural como vice-presidente, e o Pedro Crapinedo era o presidente. Através da Associação Rural, então, eu escrevi um plano de melhoramento da fertilidade do solo, e com esse nós tentamos arrumar recursos para começar alguma coisa aqui. A primeira coisa que foi feita foi análise de solo. Foram feitas 2.400 terras colhidas por 1.000 e tantos agricultores. Foi um caminhão de solos para Porto Alegre para ver a situação dos nossos solos. A conclusão que chegou que a média de calcário necessário nessa terra eram 6 toneladas. Enquanto nós estávamos colocando uma e não funcionava nada. Numa propriedade aqui de Alciso Finger, aqui na esquina Guia Lopes, colocamos pela Associação Rural 15 toneladas de calcário só para ver o que estava acontecendo. Porque tinha os inimigos da Operação Tatu que diziam, um era um grande professor, por sinal amigo meu, que isso era uma coisa dos americanos para esterilizar os solos brasileiros. E essa propriedade que recebeu 15 toneladas de calcário por hectare, ela passou a produzir, para surpresa nossa, ela só tinha barba de bode. Aí pegou-se 12 primeiros agricultores, e esses 12 primeiros agricultores foram feitos então os trabalhos de melhoramento de solos de 1 hectare de cada um deles. Desses ainda resta o Arne Heimerdinger, que tem uma lavoura aqui, que foi um desses precursores, e aí começou a se anotar a diferença de produção. Apesar de ter sido um ano de grande seca, a produção foi superior à média de até então. A região produzia, seu Paulo, o senhor tem essa informação? Quanto produzia na região antes dessa Operação Tatu e depois passou a produzir quanto? Nesse primeiro ano, onde havia testemunha, as testemunhas produziam, por exemplo, 500 quilos de soja por hectare, enquanto a terra recuperada produziu 1.000 quilos. Dobrou? Mas era um ano de muita seca. Quer dizer, havia nas fotos da época, nos diapositivos da época, enxergo pó na estrada. Mas mesmo assim, aí aquilo chamou a atenção dos agricultores da região, o entorno de Santa Rosa, porque só foi em Santa Rosa o início disso aí. E aí começou a esparramar, daí ela se foi campo afora em todos os municípios do Grande Santa Rosa, e por aí foi, e terminou indo para o Brasil. Sem o calcário, o Nordeste não produziria no Cerrado. Tem que colocar calcário. Então ela serviu de exemplo para o Brasil inteiro. E a repercussão que isso deu nos jornais
do Brasil, do primeiro ano, o agricultor Paulo Fischer, por exemplo, foi escolhido como agricultor do ano de um jornal fluminense, um agricultor nosso aqui. Os editoriais, a Folha da Tarde, do Correio do Povo, do Jornal de São Paulo, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, todos esses aí falavam da Operação Tatu, da Revolução Branca, do que deu isso nos solos. Ela foi homenageada não sei agora, só olhando a figurinha, numa Fé na Soja, a Operação Tatu foi homenageada, foi escrito um livro quase, contando toda a história dela. Um ponto-chave nisso tudo foi o Pedro Carpenedo, que lutou para conseguir os recursos em Brasília, com o Nestor Yost e o Banco Central e Banco do Brasil, que não queriam nos dar recursos, porque achavam, por que dar só para um cantinho ali do Rio Grande, quando todo o Brasil precisa de dinheiro? O Pedro brigou tanto na busca dos recursos que conseguiu os recursos, porque não foi fácil. Para o agricultor representava comprar novamente a terra deles. Anterior, nos anos 50, havia um êxodo rural. Nós contávamos o número de caminhões que saíam pela barca de Itapiranga, que se iam Brasil afora. As pessoas iam embora daqui porque não tinham renda. Nas vilas só ficavam os cachorros, mais ninguém. Estava se esvaziando. Isso aqui estava sendo esvaziado. Primeiro foram só os agricultores mais jovens. Depois foram as famílias inteiras. Nós contávamos o número de caminhões que passavam na barca de Itapiranga que estavam indo embora. Se isso continuasse assim, isso aqui ficaria desabitado. Agora, o senhor falando, eu prestando atenção e analisando, Giovanni, a importância de levar o conhecimento, da atitude de um empresário, produtor, de família agricultora, o Carpenedo, de ir lutar, do pesquisador vir aqui com conhecimento, trazer a informação que agrega, que gera valor, a importância que uma Bayer está fazendo de chegar perto do produtor, trazendo conhecimento de como se faz o manejo. Isso é profundo demais, isso aí. Veja bem o êxodo rural, quanta gente que saiu, que não está na agricultura e que tinha origem na agricultura e que foram para outros lados. Seu Paulo, que idade o senhor está hoje? 82. Na realidade, quem trouxe a faculdade de agronomia para o campo foi John T. Murdoch, foi um americano. Porque até então a agronomia nunca tinha vindo para o interior. E esse americano fez a interiorização. Quebrou o protocolo. A interiorização da faculdade de agronomia no interior, não só aqui, em vários lugares. É isso aí que precisa, essa extensão às universidades, diretores que estão nos ouvindo, professores, é isso que precisa ser feito, do pesquisador sair a campo, é isso que as empresas estão fazendo também agora. Deixa eu ouvir, São Paulo. Só mais dois aspectos, daí eu fico quieto. Não, a questão tinha que do falar todo o programa. Não havia... O calcário aqui foi armazenado aqui na Feira Soja. Todos os pavilhões da Feira Soja estão cheios de calcário. Não havia lugar para botar calcário. Depois veio outro problema. Onde botar os grãos que estavam sendo produzidos? E daí nós começamos a ir nas cooperativas. As nossas cooperativas aqui, as duas, não é para elogiá-las, mas elas estavam dentro da jogada. Mas eu fui a Ijuí falar com Rubem Ingel Fritz da Silva, digo, estou preocupado onde botar os grãos que estão sendo produzidos. O problema bom, né? E daí ele disse, não, a nossa preocupação aqui é com os insumos, não com a produção. Moral, aqui na região tinha soja ou trigo em capelas, em escolas, não tinha onde botar. Tem fotos aí de soja ao ar livre, fechada com lona por cima. Era ensacada, claro, naquela época. Coberta com lona porque não havia onde colocar a soja. Então deu um problema duplo. Primeiro, onde botar esse calcário que vinha em vagões da aviação férrea. Segundo, aonde botar a produção de grão. E por último, os melhoramentos acontecidos. Primeiro, terraceamento. Não eram feitas curvas de nível. Segundo, destocamento. Tiveram que estocar as terras. A soja e o milho em cultura singular, porque isso foi uma dificuldade muito grande dos agricultores aceitarem. Como eles faziam soja e milho consorciado, eles não quiseram soja e milho em cultura singular.
O trigo em rotação com a soja aconteceu depois disso aí. E, por fim, implementos melhores. Quer dizer, isso não havia também. O arado era o pula-toco. Que fantástico depoimento do seu Paulo Cap, o primeiro agrônomo a pisar na região de Santa Rosa. E está com 82 anos e ainda é agrônomo, está trabalhando ainda, seu Paulo? Tá... Eu só faço onda agora.